Olá, meu amado, olá, minha amada. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você e seu lar hoje. E ricas bênçãos do céu te abençoe. Beijos. Um beijo especial para você do nosso grupo do WhatsApp. Ó, beijos. Vocês que estão aí do outro lado do mundo nos acompanhando, ouvindo nossos áudios, nos mandando seu feedback. Isso é muito importante, tá bom? E quero desde já pedir a você para que continue nos mandando sugestões, você pode mandar no WhatsApp ou até mesmo aqui nos comentários, sugestões de assuntos para nós estarmos falando, tá? Nos nossos vídeos, em nossos vídeos. E um beijo. E sem mais delongas, quero te pedir, você que não se inscreveu no canal, se inscreva, dê um joinha, tá bom? E ative o sininho para que cada vídeo nosso apareça a notificação. Senão, quando você perceber, já tá cheio de vídeo e você não vai conseguir acompanhar todos, tá bom? E no momento que você tiver uma folguinha, você vai lá e dá uma lida. Não. Uma escutada. Não. Vê. Isso! Tanto faz, na verdade. O importante é que você veja o vídeo, aprenda um pouquinho, que nós também possamos aprender com você, tá bom? Hoje vamos falar um assunto um pouco incompreendido, vamos assim dizer, não é verdade? E difícil de colocar em prática. Nosso tema hoje é isso mesmo. Cortando o cordão umbilical. Cris, o que é isso? Bem, quem nunca escutou esse tema? De vez em quando escutamos isso. Ah, fulano, sabe? Meu marido já é casado há tanto tempo e ainda não cortou o cordão umbilical. Minha esposa, ela precisa ir sempre na casa da mãe dela. Pelo menos uma vez por semana. Ela precisa passar lá. Ou ela precisa ligar. Ela fica falando no telefone com ela. Enfim, nós escutamos muito isso. Mas, em partes, né? A culpa disso, sabe o que é? Um versículo que está lá em Gênesis 1, versículo 24, que diz: por essa razão o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E às vezes nós interpretamos este versículo de forma errada. Por quê, Cris? Ele é muito usado no casamento, né? Principalmente as pessoas que vão casar, que têm a bênção do Senhor, que vão à igreja, né, para receber uma bênção do padre, do pastor, enfim, é muito usado esse texto. Mas, às vezes, ou quase sempre, né, ele é mal interpretado. Por quê? 2 pontos. Ou nós esquecemos dele e realmente não deixamos o pai e a mãe. E quando vamos morar, vamos ser uma só carne, às vezes continuamos morando dentro da casa do nosso pai, da nossa mãe. Às vezes por motivos financeiros, às vezes porque não deu ainda para pagar o aluguel. Enfim, não deu para ter uma casa própria. E por muitos motivos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Vale a pena você investir no primeiro e principal ponto é deixar fisicamente a casa do seu pai ou da sua mãe, tá? Esse é o principal ponto. Por quê, Cris? Porque querendo ou não, amados, eles vão influenciar no seu casamento. Sim, E outro ponto, você precisa ter a sua casa com a sua identidade, com as suas contas a pagar, porque senão você não vai crescer emocionalmente, crescer o seu relacionamento, crescer o seu casamento. Então vale a pena. Se você está investindo em outra coisa, eu acho que vale a pena você investir primeiro em uma casa para você, em um lugarzinho, em um cantinho. Não precisa ser grande ou um palácio, não, mas vale a pena. O principal é investir no seu cantinho, tá bom? Essa é uma dica. Mas às vezes, ou nós não deixamos os nossos pais, ou nós caímos em 2 extremos. Ou não deixamos, ou então abandonamos o nosso pai. Porque no dia do meu casamento foi falado que eu tinha que deixar meu pai, deixar minha mãe, e agora só serve para mim a minha esposa ou o meu esposo. Enfim, é só eu e o meu cônjuge. Eu não preciso de mais ninguém.
Ei, não é isso que o versículo quer dizer, tá? Veja bem, às vezes se o seu cônjuge procura o pai ou a mãe, né? E você diz, ele não cortou o cordão umbilical, tal. Para. Primeiro vamos analisar o que o cordão umbilical faz. Um cordão umbilical está ligado à mãe, sempre. Não é verdade? É. E ele se alimenta pelo cordão umbilical. O bebê se alimenta pelo cordão umbilical. Vamos no sentido total da coisa. O cordão umbilical dá o que então? O alimento para o bebê e existe uma ligação com a mãe e o bebê. Que este cordão é cortado no ato do nascimento. E dizemos figurativamente que o cordão umbilical não foi cortado quando o nosso cônjuge está sempre na casa dos pais. Nós dizemos que ele não cortou o cordão umbilical. Vamos parar para analisar. Primeiro, o seu cônjuge. Vocês têm a casa de vocês? Tem as contas de vocês a pagar? Sim. Vocês resolvem os seus problemas, conflitos de casal, conflitos emocional, vocês conseguem resolver. Às vezes tem uns um pouco mais intenso e precisa que você tenha a ajuda de alguém, tenha a ajuda dos pais. Às vezes sim, ou às vezes não. Às vezes você precisa de um conselheiro? Sim. Às vezes você precisa de um terapeuta? Sim. Enfim, você precisa de alguma ajuda, muitas vezes para o seu conflito matrimonial. Mas, se você tem a sua casa, querido, você tem suas contas a pagar, você resolve a sua vida, você tem o alimento à sua mesa, tudo isso, você coloca a sua mesa, você consegue dar conta do recado? Deixa eu te dizer só uma coisinha. Você já cortou o cordão umbilical, sim. Teu esposo, tua esposa, já cortou sim o cordão umbilical. Você, esposa, consegue dar conta do recado? Você, marido, consegue dar conta do recado? Então não existe isso de não cortou o cordão umbilical. Toda semana ele precisa ver o pai e a mãe. Sim, ele foi criado, ela foi criada por eles. E o amor e o elo que os une não precisa ser cortado. O cordão umbilical, sim. Ou seja, ele não é mais criança. E o cordão umbilical muitas vezes é cortado, não é só quando se casa. Quando ele chega a uma certa idade, ele já consegue se virar sozinho. Ele já consegue resolver as suas contas, pagar as suas contas, trabalhar. Mas ele deixou de ser filho? Ela deixou de ser filha? Não. Não deixou de ser filho ou filha. Não. Quando o versículo diz deixe seu pai e sua mãe, é porque está te dando um conselho para você ter a sua própria família. Agora você vai ter o seu lar para administrar. E isso não quer dizer que o seu elo com seu pai e sua mãe foi cortado. Ou seja, não quer dizer que você não possa pedir um conselho sobre alguma coisa ao seu pai e sua mãe. Nem quer dizer que você não precisa pedir a opinião deles. Não. Mas primeiro, você tem que pedir a opinião do seu cônjuge. Primeiro é necessário vocês dois conversarem. E então, depois, vocês podem pedir a opinião dos pais de vocês. Sim, por que não? Não há motivo para não pedir. E a questão de ele ou ela estar visitando muito o seu cônjuge, ou o seu cônjuge está visitando os pais, isso não quer dizer que ele não cortou o cordão umbilical. Isso quer dizer que ele ainda tem um elo com a família dele. E este elo não precisa ser cortado, porque agora ele tem uma nova família. Pelo contrário, ele precisa sim da ajuda dos pais, porque ele está formando a família dele. E em muitas situações que ele está passando, os pais passaram igualmente. E se pedir uma ajuda de alguém mais idôneo para ajudá-lo, para ensiná-lo a passar por este momento difícil,
Ei, família é base. Nós não dissemos aqui na dinâmica que a família é a nossa base? Pois é, a família é a nossa base. E porque nós crescemos, não quer dizer que deixa de ser. Nem quer dizer que nós temos que dar tchau, vou embora, adeus pai, adeus mãe, nunca mais vou te ver. Ei, não. Até porque, deixa eu te falar uma coisa. Quando você, se você já tem, ou se ainda não tem, você tiver os seus filhos começarem a crescer, você vai gostar que eles nunca mais voltem à sua casa? Se eles crescerem, se casarem, começarem a cuidar da vida deles, você vai gostar que eles nunca mais voltem para ver você? Isso não vai mostrar que eles cresceram e não precisam mais de você. Pelo contrário, se você não visita o seu pai e sua mãe, se você não pede a ajuda deles em determinadas situações, que você está em dúvida, isso só demonstra que você não teve nenhum elo com o seu pai e a sua mãe. Isso só demonstra que tudo que você viveu com os seus pais não teve um fundamento forte, um fundamento firmado. Porque às vezes você vai na casa dos seus pais apenas para vê-los, apenas para ver se estão todos bem, apenas para dar um abraço. Enfim, você precisa dos teus pais. Eles vão ficar felizes em ter você ali. Eles vão ficar felizes porque ainda são úteis. Eles ficarão felizes porque vão saber que os elos que foram criados desde quando você nasceu ainda existem. Então, pense bem, querido, pense bem, querida, antes de interpretar este versículo errado e dizer: ei, me casei, tchau pai, tchau mãe, fui e nunca mais vou te ver. Ei, cuidado, porque até mesmo quando teus filhos crescerem, você não vai gostar disso. Então, cuide sim do seu pai, da sua mãe, tenha elos com eles sim. E cortar o cordão umbilical é deixar de depender deles. Não dependa dos teus pais, não dependa financeiramente deles. Tudo é eles. Não dependa deles emocionalmente. Tudo são os meus pais que têm que resolver. Não dependa deles intelectualmente. Não dependa deles totalmente para nada. Porque você agora tem a sua família. Você agora tem o seu cônjuge. E primeiro vocês conversam. Depois então, pede um conselho ao pai, à mãe. Não existe nada de errado com isso. Apenas não traga os teus pais no sentido figurado. Porque se no sentido físico eles dependem de estar na tua casa, traga eles para dentro da tua casa então. Mas mesmo dentro da tua casa, eles vivendo com você, é necessário que você saiba separar a convivência física da convivência emocional, certo? Então é necessário sim, primeiro converse os cônjuges um com o outro e depois então pede um conselho ao pai, um conselho à mãe. Não há problema com respeito a isso. Isso não é infantilidade da sua parte. Isso não é porque você não cortou o cordão umbilical. Quantos problemas poderiam ser resolvidos ou até mesmo deixados de existir se muitas vezes os pais fossem cuidados? Porque, como falamos no outro vídeo, uma família é feita de duas famílias. Vem a família do marido e a família da mulher. Enfim, são duas famílias que se unem para formar uma. Você traz as suas características do seu pai, da sua mãe. Você traz para dentro da sua família. E aquilo que for bom, que for legal, deve prevalecer. Mas aquilo que não for bom, que não for legal, você junto com seu cônjuge conversando, deve ser exterminado, deve ser tirado. Mas lembre-se, seu pai e sua mãe merecem o seu valor, merecem sempre a sua atenção. Um beijo e que ricas bênçãos do Senhor estejam sobre a sua família.